Seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse momento da Infância Liberdade. Tá chegando agora no canal, é um canal novo, aproveita aí, ó. Eu preciso que você pare 3 segundinhos só. Vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa esse sininho para me ajudar, por favor. Eu quero trazer hoje para você o primeiro episódio da segunda temporada de Uma Nova Mulher, que falam das constelações. Eu não vou trazer o episódio inteiro para você, mas eu quero falar um pouquinho, fazer uma análise daquela constelação, para que você e para que eu, para que nós possamos pensar mais o que é aquele problema que o Fico, foi o Fico, né? Foi a constelação do Fico nesse episódio. O que ele trabalhou naquele momento, o que mudou na vida dele, como era antes e como era depois. Quem sabe você leva isso para a tua vida e possa te ajudar. Esse episódio, só para te lembrar dele, se você já viu, se não viu, vai lá assistir que é muito bom, tá? O resumo desse episódio é assim, é o episódio 1 da temporada 2. Ada e Toprak enfrentam uma crise de confiança. A Sevki, que tá com câncer, afasta o Fico, porque ela tá estressadíssima. E a gravidez de Leila gera um conflito com o Erden na prisão. A Leila vai lá na prisão contar pro marido que tá preso, que ela tá grávida dele. Um baita barrigão. Mas só para você lembrar um pouquinho do episódio, né? O que eu quero falar nesse momento para vocês é a questão do Fico mesmo, que a constelação daquele episódio foi dele. O Fico é um cara, por exemplo, o que o episódio mostra? Ele mostra, por exemplo, que ele tá sem dinheiro. É um cara sempre com dificuldade financeira. Nos outros episódios já tem isso. Ele trabalha no restaurante, mas nunca tá dando certo, ganha dinheiro e perde. Então ele mostra a dificuldade desse personagem na questão do dinheiro. Outra coisa, ele mostra também esse personagem chegando atrasado no trabalho. É muito interessante que quando ele chega atrasado no trabalho, ele está trabalhando num barco, fazendo como se fosse um bico, ele chega atrasado no trabalho e o chefe dele, o dono do barco, diz para ele, Fico, de novo, mais uma vez. Então percebe que são comportamentos que ele foi tendo durante uma vida, não é aquele episódio, durante uma vida, né? Os capítulos foram mostrando para nós, falta de dinheiro, não conseguir cumprir o horário dele. Então foram comportamentos que ele tem que vai atrasando a vida dele e que eu vou te mostrar onde tá tudo isso aí, tá? E aí, por exemplo, só eu quero trazer uma cena que é muito legal que eu anotei aqui, que é a cena de uma paciente da Ada, que é a médica, e a Ada tá dando um diagnóstico para ela, um problema no rim, que a mulher tem um problema no rim esquerdo, e ela indica uma cirurgia. Então você vai fazer a cirurgia, tem problema no rim esquerdo, e aí essa mulher pergunta para ela, mas eu não tenho outro caminho, eu só tenho a cirurgia? E a médica diz para ela, não, você só tem a cirurgia, então é isso que você tem que fazer. E como a Ada já vem acompanhando um pouco esse mundo das constelações, ela vem estudando, anotando, entendendo isso, ela para um pouquinho e ela pergunta para a mulher, como é que é a sua relação com a família da tua mãe? Nós estamos falando do rim esquerdo, o lado esquerdo do corpo, vem as ancestrais, nossa mãe, né? As ancestrais da família da mamãe. E ela pergunta assim, por acho que mais curiosidade para entender o quanto aquele rim, que tem o significado da mãe, pode estar ligado naquilo. E olha só, e a mulher responde para ela assim, minha mãe faleceu faz 3 meses e eu não estou conseguindo lidar com isso. O rim, no emocional, significa o quê? Significa pessoas que não conseguem chorar. O rim é nossa água, a purificação é colocar para fora o que o corpo está limpando, né? É isso que o rim faz com a gente, né? Na função fisiológica. E o rim é para isso. E falando do rim agora, tem uma pessoa, um exemplo que eu quero trazer, uma pessoa da minha família que eu amo muito, tem um espaço maravilhoso no meu coração, ela vai saber que eu estou falando dela, e ela teve problema no rim durante a vida inteira. Faz pouco tempo que não teve mais, que passou. E agora pensando assim nessa análise do rim, da questão da mãe, principalmente da questão do não chorar. É uma menina que faz tudo para não chorar. Tudo ela leva pro humor, tudo ela leva pra brincadeira. Por quê? Porque é a maneira dela de fazer as coisas e tá tudo bem. Para ela funciona por um tempo. Mas agora, olhando para isso e percebendo que sempre que ela tinha algum problema, não falava, não colocava para fora, esse rim atacava. Então foram muitas crises de pedras nos rins durante uma vida inteira. Acho que agora isso resolveu, já fez uns anos de terapia ali, já resolveu, já colocou pra fora, acho que já aprendeu que pode reclamar e que pode chorar, né? Então tá, só pra gente entender. Então o Fico tá nessa questão do sem dinheiro, do chega atrasado. E aí tem outra cena que ele mostra chegando em casa. Ele chega em casa, depois que ele foi despedido do trabalho dele, e ele chega em casa todo querido, ele leva peixe, leva verdura, tudo, mas tudo amoroso, entregando pra esposa dele, que tá com câncer, e a esposa só dá batata.
naquela noite ela não tá bem, né? Ela tá com a doença dela, no processo, ela só dá patada nele, tudo que ele fala pra agradar ela não quer, ela não aceita, enfim. No final da noite ele pega e vai embora, porque ela diz que quer espaço, que ele tá pegando no pé dela, ela não consegue receber o amor e ele dá esse amor incondicional. Aí ele sai dessa cena e ele vai lá pro trailer do Toprak, do amigo dele, e eles começam a conversar. E aí nessa conversa o Fico desabafa muito. E isso que eu acho que é maravilhoso de entender assim, ó, como é que funciona a vida dele. Porque ele fala muito para esse amigo assim, olha só, ele conta a história, porque a Sev que não quer receber meu amor, que eu quero cuidar dela, ela não aceita, enfim. Aí ele fala assim, ó, na fala dele ele reclama que ele nunca é bom o bastante para a mulher dele. Ele diz para o amigo dele, eu nunca sou suficiente para ela. E ele faz uma retrospectiva e ele diz assim, ó, sabe como eu me sinto? Que tudo na minha vida é difícil. Que eu nunca fui bom o suficiente para o professor, eu nunca fui bom o suficiente para o meu superior no quartel quando eu servi, eu nunca fui bom para nenhum chefe. Imagina só uma pessoa que tem isso na sua cabeça, que nunca foi bom. É aquela pessoa que está sempre disponível, sempre tentando fazer o máximo, mas a autocobrança dessa pessoa é tão grande que ela se acha que ela é nunca boa, que ela não é boa o suficiente, né? É uma coisa que vem na mente dela. E assim ele vai passando a vida achando que ninguém está valorizando ele. E é legal, beleza, corta a cena, chega um momento ele vai lá para a constelação. Ele chega na constelação, essa constelação é bem linda, tá? E já começa na constelação a Ada tá no meio da constelação como representante dele, e a Ada tá no meio da constelação e ela tá com as mãos aqui nos olhos, e ela tá assim, nessa postura em pé, né? E ela diz, não consigo colocar os pés no chão, não consigo respirar. E aí ela vai passando mal, vem lá o terapeuta, bota uma pessoa atrás, ela cai e ela vai pro chão. E aí ele pergunta pro Fico, né? O que aconteceu no seu nascimento? Aconteceu alguma coisa? Porque quem estava ali sem ar podia ser uma criança que estava sufocada no cordão umbilical, na interpretação dele. Podia ser uma criança que não conseguia colocar os pés no chão, porque não estava tendo esse suporte para colocar os pés no chão. E aí ele pergunta pro Fico e o Fico fala. E aí quando ele fala, volta a história, que bem no comecinho começou com uma história assim, uma plantação de algodão bem linda, várias mulheres plantando, pegando, colhendo esse algodão. E nessa plantação de algodão tem uma mulher, a gente vê que é uma cena mais antiga, no tempo de 1800 alguma coisa, ó. Tem uma mulher que tá bem barriguda, barriga linda, explodindo assim, bem maravilhosa. E essa mulher começa a passar mal e entra em sofrimento, entra em trabalho de parto. As mulheres que estão lá naquele plantio com ela pegam essa mulher, levam para baixo de uma árvore, colocam ela em cima de um paninho lá e começam a ajudar para fazer esse parto. Mas com muito sofrimento, muita dor, essa criança vem ao mundo. Quando essa criança vem ao mundo, a mãe como se desmaia, passa mal, e essa mãe é levada para não sei se nem tinha hospital na época, para um médico, para alguma ajuda, e aquela criança aparece ficando lá sozinha, a criança deitadinha embaixo da árvore. É uma cena muito forte. Você imagina só uma criança que acabou de nascer. A criança está no quentinho da mamãe, naquele útero gostoso, ela saiu daquilo ali. Sabe qual é a única coisa que essa criança quer quando ela sai do útero da mamãe? Olho no olho da mamãe, sentir o cheiro da mamãe, ouvir o coraçãozinho da mamãe. Se essa criança não tem isso, é como se ela viesse para a vida numa insegurança gigante. Agora, eu estava no quentinho, estava bom lá dentro, estava gostoso, tinha sempre um barulhinho que era o coração da minha mamãe que me trazia amor e segurança. E agora eu estou aqui sozinho. E aí fecha a cena e volta de novo para a constelação. E aí nessa constelação, então, ele coloca a mãe, essa pessoa para segurar é a mãe, e ele na movimentação, com as palavras, ele vai conduzindo e essa criança vai recebendo o amor da mãe. Muito lindo a cena porque ele pede para essa mãe, essa representante da mãe, cantar uma música. Ela canta uma música eu não lembro a música agora, mas como se fosse uma música de ninar, uma música para o bebê. E quanto mais ela canta, mais a Ada, que é a representante do Fico, nenenzinho, vai abraçando aquela mãe e vai recebendo aquele amor. É muito importante essa mudança na constelação. Isso muda o quê? Muda a mente, muda o coração, muda toda a maneira de ele sentir o mundo. Ele sai daquela constelação sentindo que agora ele é amado. E tem um detalhe que deve ficar para um próximo capítulo, que quando a representante do Fico está lá abraçando aquela mamãe, uma mão dela está caída. Uma mão dela está caída.
Acho que não foi no final, uma mão dela tá caída. Isso quer dizer o quê? Que ela precisava de alguém ainda para dar um outro abraço. E aí ele coloca o pai na cena e fica lindo. E aí vai mostrando como se fosse aquela mulher lá no campo, pega aquela criancinha, abraça, recebe, dá amor. E aquela mãe pega aquela criancinha e entrega pro pai. E aí se informam no coração e na mente daquela criança, ressignifica tudo o que aconteceu. E ele se sente bem. E aí ele começa a perceber por que na vida dele ele estava sempre disponível, sempre tentando ser, olha como eu sou bom, olha como eu consigo fazer, e não se valorizava e não sabia receber. E aí ele também não tinha o equilíbrio nas relações. Depois daquilo ali ele vai para casa, né? Depois mostra só um pouquinho, enfim, a vida fica mais leve, ele faz as pazes com a esposa dele, ele vai voltando no relacionamento, né? E ele conta no meio da constelação, ele diz assim, ó, eu quase morri. Olha só, uma criança que veio pro mundo, eu quase morri e me deixaram lá no campo. Então era a imagem que ele tinha. Ele sai da constelação, ele não tem mais isso. Porque no coração dele, na mente dele, agora ele tá no braço da mamãe e no braço desse papai. Isso é tão lindo, tão profundo e tão maravilhoso, né? E aí, acabando isso, o que o terapeuta diz para ele? Agora, como ele recebeu o amor dessa mãe, agora ele pode receber as coisas da vida. É uma coisa muito sutil, parece um momento muito simples, mas é transformador. Quando eu trabalho nos meus grupos de constelação, eu gosto muito de trabalhar o renascimento, porque o renascimento muda muito a vida da pessoa. Quando a pessoa sente no coração, não é entender, não é racional, não quer explicar. Se levou para o racional, já era, você não vai conseguir entender, vai se afastar disso. Mas quando você leva para o sentir, para o coração, e aquela pessoa que estava lá constelando sentiu aquele amor, sentiu aquele abraço daquela mãe, aquele quentinho daquela mãe, sentiu e visualizou aquela mãe te olhando com amor e com orgulho, aquele braço do pai, do masculino forte, abraçando aquela criança, essa criança consegue entender que ela pode receber na vida. E ela consegue receber mais dinheiro, mais amor. Ela sai da constelação, ela vai para a vida, claro, é um aprendizado, são hábitos, né? Não é que ela constelação vai fazer milagre, mas ela sai dali e ela começa um processo de equilibrar as relações, porque agora ela entendeu que ela não precisa só dar, ela pode receber. Se isso fez sentido para você, se você achou legal, achou que de repente mexeu com o teu coraçãozinho, já manda para uma amiga aí, né? Lembra de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Curte, compartilha com as amigas e eu te espero até o nosso próximo momento. Se você gostou, quer que eu faça a análise emocional aqui do segundo capítulo, deixa aqui, eu quero, que logo logo eu coloco o segundo capítulo aqui para você. Obrigada e até o nosso próximo momento, da infância à liberdade.